Boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindas. Vou fixar aqui o nosso comentário de hoje. Boa noite, meninas. Vamos entrando. Leia, seja bem-vinda. Tati, Carol, Kate. Sejam muito bem-vindas à nossa live, à nossa segunda live de uma sequência de 10 lives de aquecimento. Flávia, seja bem-vinda. Meninas, para a gente começar aqui, eu quero conhecer vocês. Mandem aí no chat para mim o tempo de pós-operatório, quantos dias vocês estão e qual é a cirurgia de vocês. Tempo e cirurgia, para eu ver como que vocês estão aí, qual é o nível de vocês, qual momento do pós-operatório vocês estão. Boa noite, sejam bem-vindas. Riane, Evelice. Tempo e cirurgia. Qual é o tempo e cirurgia de vocês? Comentem aí para mim, por favor. Vanessa, seja bem-vinda. Ângela Martins. Poli, seja bem-vinda. Boa noite. Ansiosa no pré. Ai, que delícia! Pré-operatório, você tá no melhor lugar. Coisa boa. 2 meses, 21 dias. 33 dias de abdominoplastia, 8 meses de abdominoplastia. Uau! Riane, 38 dias, 3 meses, 3 meses. Muito bom, meninas. Vamos lá então, vamos começar então a nossa live de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta especializada em pós-operatório de cirurgias plásticas e nesse perfil eu ajudo mulheres que fizeram abdominoplastia, que fizeram lipoabdominoplastia, que fizeram cirurgias triplas também a ter e manter uma barriga chapada pós-cirurgia plástica. E aqui nas redes sociais eu ajudo, né, vocês a entenderem um pouco melhor sobre o pós-operatório, o que fazer, o que não fazer no pós. Eu sou fisioterapeuta e também fui paciente de cirurgias plásticas, então eu trago aqui um conteúdo técnico e um conteúdo prático para vocês aplicarem também no dia a dia de vocês. E vocês estão participando hoje da nossa segunda live de aquecimento do nosso evento Semana Barriga Chapada. E o que é esse evento, Luciana? Esse evento é online, é gratuito, é uma semana de aulas que eu vou liberar para vocês, que vai começar no dia 20 de outubro até o dia 26 de outubro. E o que é? É para você entender nessas aulas, nesse evento, que também é possível para você que, independente do tempo de pós-operatório que você esteja, seja pré-operatório, seja intraoperatório ali no 0 a 3 meses de pós, tá com tala, tá com malha, mesmo você também que já passou por todo o momento do pós-operatório e ainda não está 100% satisfeita com o seu resultado, e você vai entender dentro dessa semana barriga chapada pós-abdominoplastia, dentro desse evento, que é possível para você transformar o seu pós-operatório e transformar a sua barriga em uma barriga chapada, uma barriga dos sonhos, que é a barriga chapada que a gente tanto deseja, né, depois da cirurgia plástica. É um evento online gratuito e para você participar desse evento não vai acontecer aqui no Instagram, tá? É um evento fechado. Para você participar do evento, você precisa estar inscrita no nosso evento. Quem ainda não se inscreveu, você precisa digitar a palavra BLACK aqui nos comentários para você se inscrever. Você vai receber um link no seu direct, onde você vai entrar para o nosso grupo
exclusivo do WhatsApp. Dentro desse grupo exclusivo, nós vamos enviar para vocês todas as notificações do evento, vamos enviar tudo direitinho durante a semana, os links para vocês assistirem às aulas, participarem do nosso evento. Nós temos um desafio dentro do evento ali, então a gente vai mandando para vocês todas as orientações dentro do evento para você participar. E no dia 26 de outubro, nós teremos a nossa última aula, que será ao vivo. Então, nós vamos ter aí no dia 26 de outubro a nossa aula ao vivo, aqui no Instagram. Mas vocês vão ser notificadas, tá, gente? São várias datas, vários horários, por isso você precisa estar no nosso grupo de WhatsApp para você não perder nenhuma notificação do evento. Então, a gente vai mandando, ó, aula 1 está liberada, aula 2 está liberada. Então, fiquem dentro do grupo de WhatsApp para vocês participarem do nosso evento, tá? E no dia 27, encerrando o nosso evento no dia 26, no dia 27 de outubro, às 7 horas da manhã, nós vamos abrir as vagas para a minha próxima turma do método Barriga Chapada, o único método exclusivo para pacientes de pós-operatório de cirurgias plásticas, onde você vai ter todo o meu acompanhamento ali, com aulas ao vivo, com aulas gravadas, todo o conteúdo importante para você em cada momento do seu pós-operatório, em cada momento. Quem está no pré, quem está no pós, quem está no pós-tardio, toda a metodologia dos exercícios que eu passo para as minhas pacientes, para as minhas alunas e que a gente tem excelentes resultados. Então, esteja com a gente na nossa semana para você conhecer melhor sobre a metodologia, entender melhor se o método é para você e participe com a gente desse evento. Para você participar e receber as notificações, esteja no nosso grupo de WhatsApp para você não perder nenhum dia de evento, tá bom? Vamos lá, meninas. E hoje nós estamos, então, na nossa segunda live de aquecimento para a nossa semana Barriga Chapada. A live de hoje, o tema da live de hoje é o médico não entende de pós-operatório. Parece um pouco polêmico, né, meninas? Parece, mas não é, não é. E eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui na live. Vou tirar as dúvidas também de vocês, tá? Quem tiver dúvidas podem ir mandando durante a live. Ao finalzinho da live ali eu vou responder algumas perguntas sobre o pós de vocês, tá bom? Vamos lá. Por que eu fiz essa live? Porque eu recebo muitas dúvidas de vocês com relação o meu médico orientou tal coisa, a minha fisio orientou tal coisa, eu não sei se está certo, o que está certo, o que está errado. Então, vamos tentar entender qual é o papel, tá, de cada pessoa dentro do seu pós-operatório, dentro do seu momento de cirurgia. Eu falo que a cirurgia plástica, ela é um evento na nossa vida, né? Nós temos ali o momento cirúrgico, nós temos o pós, nós temos a nossa organização em casa, né? Muitas vezes é uma logística que a gente precisa organizar no trabalho, com os filhos, em casa. Então, tudo isso faz parte do evento, né, da cirurgia plástica. E cada parte desse evento tem pessoas responsáveis por tais momentos. Então, tem a pessoa que vai te ajudar em casa, né, nos primeiros dias. Tem a pessoa que vai cuidar dos seus filhos, ou do seu cachorro, ou quem quer que seja, que esteja, né, que more com você. Você vai precisar ali, muitas vezes, de uma ajuda. E no pós-operatório não é diferente. Nós temos vários profissionais e cada um tem o seu papel no pós-operatório, tá? E é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês, não desrespeitando nenhum profissional, porque eu acho que todo profissional no pós-operatório ele tem seu papel importante. Eu sei que muitas vezes tem conflitos, né? Às vezes uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa. E eu quero trazer para vocês qual é a minha linha de raciocínio, tá? Vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque eu estive muito próxima, né, de grandes cirurgiões, de uma equipe muito grande de cirurgia, onde tinha o cirurgião plástico, a fisioterapia, a equipe da enfermagem. Então, era bem segmentado. Eu não sei se no seu caso é assim, tá? Tem os profissionais envolvidos. Alguns médicos têm equipes, outros não têm. Outros não indicam muita coisa, deixa o paciente um pouco mais à vontade no pós-operatório, que é um problema,
muitas vezes. E então vamos lá, olha só, gente. Quando você vai fazer uma cirurgia plástica, existe uma preparação pré-operatória, né? A maioria das vezes você tem um preparo ali. Você tem a consulta médica, onde o médico vai te passar o cenário cirúrgico, né? O que ele vai fazer com você, qual é a perspectiva de resultado que vocês vão ter, como que vai ser ali o seu momento de pós. Ele está preocupado com o resultado. O médico, ele está preocupado com como vai ficar o seu resultado, tá? Então, o quanto de gordura ele vai tirar, o quanto de pele ele vai tirar, qual o tamanho da prótese, qual técnica de umbigo ele vai usar, qual técnica. Então, entende que o cirurgião plástico, ele está focado, ele está preocupado com a sua cirurgia, com o seu ato cirúrgico e a sua programação cirúrgica, tá? Depois que a cirurgia acaba, existe um outro cenário que vai acontecer, que é o pós-operatório. Nesse momento, não é que o cirurgião vai se afastar de você, mas nesse momento existem cuidados específicos que não competem ao cirurgião plástico. E muitas vezes eles têm equipes para auxiliá-lo nesse momento, ok? Vamos lá então. Quando o cirurgião fez a cirurgia, você colocou lá o macaquinho, a tala e tudo, passou pelo momento do pós-cirúrgico. Quem vai começar a cuidar de você no pós-operatório é a equipe da fisioterapia. Fisioterapia e enfermagem. Quais são os papéis de cada uma dessas profissões? A enfermagem, muitas vezes, ela está direcionada para os cuidados com a ferida operatória, né? A cicatriz, os curativos. Se você tiver uma intercorrência, a equipe da enfermagem é uma equipe competente para ajudar vocês nisso. E muitas vezes, a fisioterapia, ela não entra em alguns determinados momentos. Então, por exemplo, eu não vou dar pitaco na cirurgia, né? Que eu, Luciana, eu, fisioterapia, entendo do procedimento cirúrgico, né? Eu não sou médica, não estudei a medicina para isso. Por isso, a técnica cirúrgica é do médico. A equipe da enfermagem é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem alguns conhecimentos em comum, né? Mas curativo, ferida, essas coisas, eu não tenho habilidade para tratar essa questão, essa parte no pós-operatório. E aí a enfermagem é a responsável pelo tratamento, normalmente, de feridas, aplicação de injeções, de medicações, algumas orientações ali no pós-operatório. Tira ponto, né? Tem todos esses ajustes. A fisioterapia, ela é, por base, responsável pela reabilitação do paciente. Isso não sou eu, né, que estou dizendo, é uma ciência, a fisioterapia, né, ela é uma ciência que reabilita um paciente. Ah, Luciana, mas eu estou fazendo cirurgia plástica, né, estética, não tem nada a ver com recuperação. Aí é que você se engana. Por quê? Toda e qualquer cirurgia tem lesão, tem um processo inflamatório. E todo processo inflamatório tem uma consequência que é a inflamação. Então você tem dor, você tem calor, você tem perda de função. E é aí que a gente entra. É aí que a fisioterapia entra. Quando você faz uma cirurgia plástica, você precisa de órteses. O que são órteses? Órteses são equipamentos que nós da fisioterapia utilizamos para reabilitar, para auxiliar na reabilitação do paciente. O que é as órteses na cirurgia plástica, né? Quais são as órteses ali? A tala, o macaquinho, a espuma, o tape, tudo que vai fora do paciente e vai ajudar no processo cirúrgico, né, no resultado, se chama órtese, tá? E a fisioterapia é a ciência que estuda as órteses, para devolver a função. Luciana, mas qual função que eu estou perdendo na cirurgia plástica? Você está perdendo a função da pele, muitas vezes, você está perdendo a função muscular pela imobilidade no pós-operatório
Então, nós como fisioterapeutas, temos a responsabilidade de ajudar você a passar por esse momento de pós-operatório, devolver a função para você, te reabilitar mais rápido. Gente, o que eu mais quero para o meu paciente é que ele saia rápido do pós-operatório. Eu detesto esses protocolos engessados de drenagem que as pessoas vendem no pós-operatório, 10 sessões, 20 sessões. Eu nunca trabalhei com esse protocolo, nunca trabalhei. Então, são protocolos que a gente fica com o paciente muito tempo e esse não é o papel da fisioterapia. A fisioterapia precisa de agilidade, você precisa reabilitar. Eu sempre falo para as minhas alunas, se você não melhorar de uma semana para outra, a gente precisa ajustar algum ponto. Tá? Porque muitas vezes a minha paciente chega para mim hoje, a gente tem uma consulta, dentro da metodologia, como que funciona? Vou explicar aqui para vocês já. Dentro do método, você vai ter aulas gravadas e aulas ao vivo. Essas aulas ao vivo são o nosso plantão de dúvidas, que eu tiro, né, individualmente com você, então você entra ao vivo e a gente vai conversar, a gente vai alinhar ali o seu pós-operatório para você fazer o que eu pedi até a próxima semana, tá? As minhas orientações, as minhas recomendações. E aí, na semana seguinte, eu preciso saber se nós tivemos um resultado significativo com as orientações, o que que melhorou, o que que mudou, o que que não mudou, o que que a gente precisa ajustar. Então, eu trabalho com resultados, eu quero gerar um resultado para minha paciente, né? Eu não quero simplesmente vender 10 sessões de drenagem. Eu não quero vender um pacote engessado onde a paciente não vai ver resultado, que é o que eu mais vejo. É o que eu mais vejo quando eu comecei a trazer esse conteúdo aqui na internet para vocês. Choveu de gente falando assim, eu já fiz várias sessões de drenagem e não resolveu, minha barriga está estufada, minha barriga está assim, eu ainda não consegui resolver, não ficou boa a minha cirurgia porque eu estou estufada com a barriga, né? Estou cheia de fibroses. Gente, primeiro aqui, ó, só um adendo aqui. A drenagem, ela não trata fibrose. Nós vamos ter a live de drenagem, eu vou explicar para vocês a fisiologia da drenagem, o tratamento. E já adianto para vocês que não trata, tá? Não resolve. Então, eu venho trazendo essa linha de trabalho para vocês aqui nas redes sociais, que para vocês entenderem, né? Para vocês entenderem um pouquinho sobre a metodologia, sobre o acompanhamento e sobre ter resultados com o método, com a metodologia, com o nosso protocolo, tá? Vamos lá. E aí, a fisioterapia, ela tem, né, então, o papel de devolver a função. Nesse momento de devolver a função, eu sei te dizer qual é a melhor tala que você vai usar. Eu sei te dizer a melhor espuma. Por isso que eu falo aqui com tanta segurança. Gente, não usa a tala bege, aquela tala pequena, aquela tala bege pequenininha. Ela não ajusta bem no corpo. Eu sei disso. Eu sei disso. Não é qualquer jeito, não é qualquer tala que você vai usar. Mas isso não compete, muitas vezes, ao cirurgião plástico. O cirurgião plástico está preocupado com outras coisas, gente. Eles estão preocupados com a cirurgia, né? Se você está bem, se você está passando pelo pós-bem. Então, esses detalhes do pós-operatório, quem vai ter o maior conhecimento é o fisioterapeuta, tá? Então, quando eu falo para vocês, não usem as talas bege pequena. Por quê? Porque ela vai marcar a pele, ela vai dar fibrose, depois é uma marca que dificilmente sai, ela não vai sair com drenagem, você vai ficar massageando e não vai sair, tá? Então, eu já adianto, eu já sei o que vai acontecer. Mesma coisa macaquinho, gente, tem que ajustar o macaquinho. Não adianta você fazer um monte de sessão de drenagem e você tá com o macaquinho frouxo. A sua compressão tá errada. Você acha que o médico vai preocupar se o seu macaquinho tá apertado ou não? Não vai. Ele só vai dar uma olhada como que você tá, se você tá com alguma inflexão, se você tá com uma inflamação, se o ponto tá saindo, se não tá.
tá? Então, peraí. Então, gente, questão de tala, de macaquinho, isso é o fisioterapeuta. Não tem discussão, tá? Não tem discussão. Ah, meu médico... Hoje eu postei bastante sobre isso, porque a maioria das minhas alunas que entram pro método falam assim, meu médico não me recomendou tala, pediu para eu não usar, não apertar o macaquinho. Só se você tiver um sofrimento, uma deiscência, ou seja, uma necrose. E mesmo assim, você pode trocar a tala pela espuma, que é o que eu já recomendei para as minhas pacientes também, e resolvemos uma inflamação rapidamente, em poucos dias. Mesmo com a deiscência, né? Eu tive uma aluna que mora nos Estados Unidos, e lá o pós-operatório é bem diferente, né, daqui, mas bem diferente. Se aqui, entre um ou outro, né, não é igual o pós-operatório, imagina lá. E ela tava com uma deiscência, tava passando o maior perrengue, e aí ela falou assim, Lu, não sei, eu não sei o que eu faço. Aí nós fizemos a chamada, nós fizemos, né, ela participou da sessão ali semanal, e aí a gente colocou a espuma, eu falei para ela comprar qual espuma e tudo, e resolvemos a inflamação dela com compressão. Entenda uma coisa, você sai da cirurgia, você tá inflamada, você tá bem inflamada, porque a cirurgia ela é bem agressiva, tá? Ela é bem agressiva. Então você passa por um processo inflamatório natural. É a mesma coisa de você fazer uma cirurgia ortopédica, né? Eu sempre uso a analogia da cirurgia ortopédica, né? Você quebra um braço, você vai imobilizar o braço, você vai deixar ele quietinho com uma compressão, uma tala ou um gesso ou qualquer coisa. Na cirurgia plástica, a mesma coisa. A gente não pode ficar mexendo demais, massageando demais, fazendo drenagem demais, entendeu? Você precisa estabilizar o tecido. Fiz a cirurgia, estabiliza o tecido. Estabiliza com o que eu estabilizo, Luciana? O fisioterapeuta que vai te dizer. Com tala, com macaquinho. Gente, Luciana, meu médico não falou tala, falou espuma. Tudo bem. Ou é a tala ou é a espuma. Eu, por muitos anos, no presencial, usei duas semanas espuma para depois passar para a tala. Porque a tala, ela é um pouco mais rígida. E você precisa ter um cuidado com a tala, principalmente ali próximo da cicatriz da abdominoplastia. Precisa ter uma proteção, tá? Uma proteção ali para não machucar. Então, tá vendo que são vários detalhes? São vários detalhes ali que a gente precisa ir orientando vocês, né, dentro da metodologia, e a gente vai acompanhando além dos exercícios que precisam ser feitos. Se você faz o pós-operatório tudo bonitinho, fiz várias sessões de drenagem, usei tal, usei isso, usei aquilo, fiz tudo que o médico mandou, tudo. Aí ele te libera, 3 meses ele te libera para academia, para fazer atividade. Porque se você não fizer nenhuma atividade, a sua barriga vai ficar estufada. E aí não adianta você voltar lá, porque ele vai falar assim, tá, mas você fez alguma atividade? E aí você não sabe o que você faz de atividade, porque agora a sua barriga é uma barriga completamente diferente. Você tá com cicatriz, você tá com ponto, você tem aderência, tem fibrose. Será que você pode fazer o abdominal da academia? Será que dá para fazer? Não dá. Por isso que eu desenvolvi a metodologia, onde você vai ter todas as informações, todas as orientações e os exercícios para você fazer. Para você trabalhar a sua força muscular, o seu abdômen, para você saber o que fazer no pós-operatório, se vai usar tala, como é que usa a tala, como é que faz o desmame do macaquinho, tudo da melhor maneira, tudo muito bem explicadinho. E também, além disso, além desse conteúdo gravado, a gente tem os nossos encontros ao vivo. Tá? Hoje eu abri a caixinha e me perguntaram se eu faço consulta. Eu não faço consulta fora da metodologia, tá? Eu só faço ali semanal com a minha aluna do método, tá bom? Não dá tempo, né, gente, de fazer a consulta. Mas eu tô sempre aqui nas lives tentando responder cada uma de vocês,
E o que eu quero trazer para vocês nesse evento que a gente vai fazer, nessa semana, da semana barriga chapada, pós-abdominoplastia, é exatamente um pouco dessa metodologia, o que de errado a maioria das pacientes fazem, o que de certo você precisa fazer, qual é o caminho que vai te levar a ter o melhor pós-operatório, a ter de fato uma barriga chapada pós-abdominoplastia. Quando eu comecei a trazer esse conteúdo aqui na internet, todo mundo começou, eu tô com a barriga assim, eu tô com o estômago alto, eu tô com assim, eu tô assim. Então, ninguém sabia o que fazer, né? O que pode ser feito. E eu fiz, eu passei por esse momento também no consultório, como profissional, minhas pacientes começavam a reclamar também, né, sobre esse estufamento. E também eu fiz, né, a minha cirurgia plástica, fiz a minha mini abdominoplastia, troquei a minha prótese, então passei por todo momento aí de pós-operatório igual a você. E aí eu fui estudar o porquê que a barriga estava ficando desse jeito, a minha também ficou. Principalmente ali embaixo, ali na região da cicatriz, ficava mais alto. E aí fui para o bloco cirúrgico, discuti com os cirurgiões, fui estudar um pouco mais, saí um pouco da estética, né, da dermato ali que a gente fala, né, dermato funcional, porque só a drenagem não resolve. E aí que eu fui entender um pouco mais sobre os exercícios que a gente poderia fazer ali, naquele tecido. Fui para o bloco para entender o que o médico realmente faz ali no bloco cirúrgico, até onde ele vai e até onde nós precisamos ir no pós-operatório. O que o paciente realmente pode fazer com a barriga que não vai atrapalhar o resultado, que não vai estourar ponto, que não vai gerar dor. Todo e qualquer movimento que você faça que gere dor, você precisa ligar um sinal de alerta. Então, por exemplo, drenagem, gente, drenagem tá doendo, tô passando aquele vácuo lá na fibrose. Aquilo ali vai acabar com a sua fibrose. Aquilo ali vai acabar, vai melhorar na hora e daqui 2 dias o negócio volta. O problema dos protocolos engessados ali de pós-operatório é exatamente isso. Você faz um procedimento hoje, vai na físio, faz lá a drenagem, faz todas as coisas que ela tem no consultório e aí depois fica bom, né? Muitas vezes ali na hora dá aquela inflamação, então o tecido ele fica mais mole e aí depois volta. Aí fica duro, né? Quem aí a barriga fica dura e inchada depois do procedimento, né? Depois da fisioterapia. Aí você vai lá e faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo e nunca melhora. Só melhora quando você faz. Então você acha que tem que ir lá fazer. Aí o médico não sabe o que te orienta mais, porque você já tá lá com 3 meses, 4 meses de pós-operatório, o médico falou assim, não sei mais o que fazer. Manda pra academia, vai fazer academia, enfim, tem várias orientações aí com relação a esse momento de pós-operatório, né? E aí não melhora. E eu fui buscar para tentar entender o que eu poderia fazer no consultório com as minhas pacientes. Fiz o meu primeiro teste, entre aspas, com uma paciente e deu muito certo. Deu muito, muito certo. A Patrícia, ela passou por 5 cirurgias plásticas. Pasmem, 5 cirurgias plásticas. A Patrícia fez, ela teve várias intercorrências, então a gente... Engraçado que às vezes o paciente, a gente fica muito amiga, né, de vocês, assim. E ela teve muita intercorrência, enfim, teve vários problemas no pós-operatório. E na última cirurgia dela, quando ela finalizou, fez a última, a barriga ficou muito, muito estufada, muito estufada. E o médico falou, eu não vou te operar mais, não tem mais o que a gente fazer com você. E agora você precisa cuidar dessa fraqueza, né, abdominal que tem aí no abdômen, no músculo abdominal, porque o médico, gente, ele só fecha o músculo, ele não fortalece. E da mesma forma como o médico pede para vocês irem para academia, por exemplo, aí você vai falar assim, tá, mas o que eu vou fazer na academia? O médico não sabe também, ele não estudou para isso. E aí o personal, muitas vezes, não mexe na barriga. Não mexe. As minhas pacientes que fazem academia falam isso. Eles morrem de medo de estragar a cirurgia, né? E aí foi aí que eu falei, não, gente, tem que ter, porque senão as pacientes nunca vão ter o resultado, né? Vai ficar sempre buscando alternativas fora do que realmente funciona
para tentar solucionar esse estufamento da barriga. E foi aí que eu desenvolvi a metodologia de exercícios, né, específicos ali para o pós-operatório. Nós temos 5 pilares para trabalhar com o paciente, então não é simplesmente um exercício. Então a gente trabalha um contexto por completo do paciente. Para você melhorar a sua barriga, você não precisa só fazer um exercício, né? Muitas vezes você vai fazer o exercício que envolve várias coisas. Então é o exercício que envolve a respiração, você vai envolver a postura, você vai ter mais disposição. Então você aprende a se posicionar, você aprende a respirar, você aprende a ativar as musculaturas que foram trabalhadas, né, que foram mexidas ali na cirurgia. Então tudo isso a gente vai ensinar você dentro da metodologia para que rapidamente, você vai ver que é assim, ó, poucos dias você fazendo da maneira correta, seguindo todo o passo a passo ali, você já vai conseguir ter o resultado muito, muito satisfatório, como a maioria das minhas alunas aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho a Patrícia aqui nos meus vídeos. Olha só, essa daqui é uma... olha essa daqui, ó. Vou tirar o comentário de vocês, só para eu mostrar para vocês essa paciente. Aqui, alguém me perguntou, né? Olha só, aqui em cima, a primeira foto dela, ela não tá, já tinha meses de pós-operatório, tá? Meses, a barriga ficou extremamente estufada. Eu sempre falo que não é normal, tá? Muita gente fala assim, é normal ficar com a barriga desse jeito, dividida. Gente, não é normal. Não é normal isso. É comum, tá? Muitas ficam porque existe esse enfraquecimento da barriga. Quando a gente começa a trabalhar dentro da metodologia, a mudança é gritante. A diferença entre uma foto e outra são 20 dias. São 20 dias. Então, você aprende, né? Você aprende ali a trabalhar os seus músculos. De fato, você vai desinchar de uma maneira absurda, porque com o método você ativa linfonodos embaixo do músculo, que os linfonodos são aqueles, né, vasinhos que a gente tem para fazer a nossa drenagem. Muitas vezes a terapeuta, ela estimula os linfonodos para circular o seu líquido. E aqui o próprio exercício, o próprio método vai fazer isso por você. Então a barriga desincha, você melhora a postura, você fortalece a sua musculatura. Então assim, só benefícios. Por que eu falo que não é normal? Deixa eu voltar aqui os comentários que eu vou responder algumas perguntinhas, tá? De vocês. Peraí. Eita. Aqui, voltei. Voltei aqui com os comentários, tá? Então, gente, vocês viram que dá para melhorar e muito. Aquele resultado muitas vezes não é o resultado real, né? Você precisa entender isso. E é isso que eu vou te explicar que é possível para você também na nossa semana barriga chapada pós-abdominoplastia. Esse evento vai ser um evento fechado, edição Black Friday. Nós vamos ter condições Black Friday nesse lançamento. Então, para você receber todas as notificações em primeira mão, receber as notificações das aulas para você assistir com calma e depois participar ao vivo da nossa live no dia 26 e ficar entre as primeiras aí na nossa Black Friday, que vai ser no dia 27 de outubro, você precisa entrar para o nosso grupo de WhatsApp, tá? Só digitar a palavra Black, você vai receber no seu direct um link onde você vai clicar e entrar para o nosso grupo para você realizar a sua inscrição. É online, é gratuito para você entender toda a metodologia, saber tudo direitinho, valores, tudo isso a gente vai explicar dentro da nossa semana barriga chapada,
ok? Vai abrir, primeira aula da semana vai ser no dia 20 de outubro, então se programem para vocês assistirem. Eu vou liberar a aula para vocês dentro desse grupo de WhatsApp, para você assistir. É uma aula que a gente vai deixar para você assistir durante essa semana, então fiquem tranquilas para vocês assistirem com calma, tá? Deixa eu ver aqui uma perguntinha. Estou com 8 dias de pós-operatório, como iniciar? Dentro da metodologia, nós estamos separando os conteúdos para vocês da melhor maneira possível. Então, você vai ter tudo lá de cada etapa, de cada momento, tá? Tudo sobre tala, tudo sobre macaquinho, tudo sobre desmame, tudo e tudo sobre os exercícios, como fazer os exercícios, o passo a passo. Então, 8 dias, você já está lá na frente, você vai sair na frente de muita gente que ainda não conhece a metodologia. Porque se você começa a trabalhar o certinho, passo a passo, desde o início do pós-operatório, você vai ter um desmame mais rápido, a sua barriga possivelmente não vai ficar estufada depois do desmame do macaquinho. Então, só benefícios. O quanto antes a paciente entrar, melhor, tá? Eu recebi uma pergunta assim também, esses dias na caixinha, que a paciente já tinha 1 ano. Gente, 1 ano de abdominoplastia é necessário entrar para fazer os exercícios. Porque senão, quanto mais tempo você fica sem a metodologia, mais vai ficar estufado, mais você vai gastar dinheiro com um monte de protocolo que não tem resultado, tá? A drenagem, perguntaram aí, a drenagem então não precisa fazer? Cadê? Alguém perguntou aqui da drenagem. A gente vai ter a live de drenagem, eu vou explicar melhor sobre a drenagem para vocês, tá? Já estou com 3 meses de cirurgia, o método funciona? Funciona, gente, o método funciona para todas as pacientes que estão com a barriga estufada, para as pacientes que estão pré-operatório, que estão se programando para fazer a cirurgia plástica. Funciona para todos os momentos, tá? Para os 3, eu separo aqui em 3 momentos. Então, o pré-operatório, onde a paciente vai se organizar, se programar, ver todos os conteúdos, já fazer exercício para chegar melhor para a cirurgia. Você que está entre 0 e 3 meses, tô com 3 meses, 2 meses, poucos dias de pós-operatório, você já vai poder fazer os exercícios. Por quê? Eu desenvolvi os exercícios para você não sobrecarregar a sua cicatriz, para você não prejudicar a sua cirurgia. Então, são exercícios extremamente seguros, tá? Para você fazer em qualquer momento do seu dia, aproximadamente 20 minutos por dia. Tem os exercícios rapidinhos de 5 minutos também, 10 minutos. Nos dias que você não tem muito tempo, você pode optar por fazer esses exercícios. Eu vou mostrar a plataforma para vocês dentro do nosso evento, dentro da Semana Barriga Chapada, tá? Quanto tempo leva o método? O método, ele tem, para você ter resultado com o método, no primeiro mês. No primeiro mês, tá? Ele é dividido, os exercícios da metodologia, ele é dividido em 3 meses, tá? Mas você não precisa fazer os 3 meses para ter resultado, as minhas alunas têm resultado bem antes. É claro que muitas querem ficar fazendo, aumenta o nível de dificuldade, então a gente foi acrescentando cada vez mais treinos dentro da plataforma. Agora a gente está modelando a plataforma de acordo com as dúvidas de vocês, então vai ter aula sobre fibrose, o exercício, como que você vai fazer o exercício para quem tem fibrose, tá? Então tudo isso vai estar bem explicadinho dentro da plataforma. E também a gente vai ter os nossos encontros ao vivo para todas vocês tirarem as dúvidas, para eu ver a barriga de vocês. Quando vocês entram para a plataforma, a gente faz o check-in obrigatório, né? Que é a primeira análise que eu faço. Vocês me mandam as fotos de vocês para eu ver como que está o abdômen. E aí a gente tem essa sessão ali para conversar um pouco sobre o seu caso, tá? Então tem um acompanhamento online toda semana e também tem as aulas gravadas para você aproveitar de acordo com a sua disponibilidade de tempo, né, de horário durante a semana, tá bom? Para você participar do nosso evento e não perder as notificações,
não perder a condição Black desse lançamento, digite a palavra Black aqui nos comentários para você participar da nossa edição Black Friday da Semana Barriga Chapada pós-abdominoplastia, tá bom? Vai acontecer no dia 20 a 26 de outubro e a próxima turma, anota para você não ficar de fora. A próxima turma vai ser no dia 27 de outubro, às 7 horas. A gente vai liberar o link para vocês dentro do grupo de WhatsApp, tá? Antes de todo mundo. Estou repuxando em alguns lugares da lipo. É normal? É comum, tá? Pode ser até fibrose, inclusive. Esses repuxamentos, né? Essas queimação, essas pontadas, tudo isso é comum no pós-operatório, mas quanto mais quietinha, quanto mais imobilizada você fica, pior é essa sensação, tá? Então, o nosso corpo precisa do movimento correto, o nosso corpo precisa se movimentar no pós-operatório sem sobrecarregar a cirurgia, sem atrapalhar o processo cirúrgico. E é exatamente isso que a gente trabalha dentro da nossa metodologia, com um pós-operatório seguro e eficiente. Tá bom? Opa. Meninas, essa foi a nossa segunda live de aquecimento para o nosso evento, que vai acontecer no dia 20 a 26 de outubro. Então, estejam no nosso grupo de WhatsApp para você não perder as notificações. Digite a palavra Black aqui nos comentários para você não perder a nossa condição Black Friday da próxima turma. E também amanhã, quero já deixar o convite para vocês, amanhã nós teremos a nossa terceira live e vai ser uma live muito especial, que é a live diagnóstico. Vocês já ouviram falar na live diagnóstico? Alguém aí já participou da live diagnóstico? A live diagnóstico é uma live onde eu chamo uma de vocês para participar comigo, tá? Então esteja amanhã comigo na live. Eu vou convidar uma de vocês para a gente bater um papo aqui sobre o seu pós-operatório, para eu entender como que tá e te ajudar de forma ao vivo aqui na live. Então amanhã, às 20 horas, nós teremos a nossa terceira live de uma sequência de 10 lives de aquecimento. Live diagnóstico, onde eu convido uma de vocês para estarem comigo amanhã aqui participando e tirando todas as dúvidas específicas do seu pós-operatório. Eu sempre falo que a dúvida de uma, normalmente é a dúvida de grande parte, né? Então, eu falando com uma, eu acabo trazendo um pouco de clareza para as demais que participam ali, que têm muitas vezes a mesma dúvida. Então, eu sempre chamo as alunas aí, as pacientes, para fazer essa live diagnóstico. Então, esteja comigo amanhã, às 20 horas, a gente vai fazer a nossa live diagnóstico. Normalmente, eu chamo uma, porque aí a gente fica batendo papo. Se der tempo, eu chamo duas, tá? Mas estejam comigo amanhã para a gente participar, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns por estarem buscando conhecimento cada vez mais, para chegarem aí no pós-operatório 100% satisfeitas, com a barriga chapada, felizes, que é o que eu desejo para você. Eu tenho certeza que é o que você deseja também para o seu pós-operatório. E conte comigo para te ajudar nesse momento de pós-operatório, tá bom? Estejam comigo amanhã, às 20 horas, na nossa terceira live de aquecimento da semana Barriga Chapada. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, uma boa noite.